Os agrotóxicos fazem parte da rotina dos agricultores. Eles são utilizados praticamente em todas as plantações. Mas eles podem se tornar grandes vilões se forem usados de maneira errada. Nos últimos 10 anos, data do último levantamento oficial do IBAMA, foram notificados 40 mil casos de intoxicação aguda. Quase 1.900 pessoas morreram. O sistema de manejo de produção adotado, ainda ele é um manejo que gera muitos problemas. Então, primeiro, o equilíbrio para uma produção sustentável, primeiro está baseado numa diversidade. E a tendência nossa tem sido da expansão das monoculturas. E aí, toda vez que eu reduzo, que eu concentro a população de uma determinada planta ou de um determinado animal numa pequena área, eu vou aumentar o risco de pragas e doenças. Aí eu aumento o risco de pragas e doenças, aí começa a dar mais problemas, eu começo a ter que usar mais agrotóxico. Quanto mais agrotóxico eu uso, mais problemas eu vou gerando, porque eu vou gerando mais desequilíbrio. Então, o aumento tem sido pelo sistema de produção adotado. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, na safra 2017-2018, o Brasil produziu cerca de 228 milhões de toneladas de grãos e consumiu quase 500 mil toneladas de agrotóxicos em 2017. A condição do país ter uma das maiores agriculturas do mundo pode ser a causa da grande utilização destes produtos. É que a gente tem que pensar numa questão de curto prazo e de longo prazo. Se fosse hoje, seria difícil. Você fala assim, não, de hoje para amanhã está todo mundo proibido de usar agrotóxico. Então, tem que ser uma política de alteração num prazo mais efetivo. Para quê? Para que a gente tenha uma cultura do próprio produtor, na maneira de produzir, mas não só do produtor, dos próprios técnicos, nós, engenheiros agrônomos, como nós somos formados lá na faculdade, como os técnicos agrícolas são formados, qual é o sistema de produção. E também a questão de nós, com todos os cidadãos, como consumidores, como é que a gente está selecionando os produtos que estão indo para a nossa mesa. Né? Então, como é que eu valorizo e que eu começo a avaliar essa questão do resíduo? Então, se o consumidor começa a pedir e estando mais consciente da necessidade de um produto mais saudável, ele vai, a partir de uma demanda, o agricultor vai vendo que para ele poder também se manter no mercado, ele vai estando mais atento com isso. É o caso, por exemplo, hoje, dos produtores de café, principalmente que tem aqui no nosso município, que fazem parte do sistema Fairtrade, que exportam café pelo sistema Fairtrade. Então, o sistema Fairtrade ele já estabelece que aquela relação de agrotóxicos, se tiver resíduo daqueles agrotóxicos, não é permitido. Dentre os agrotóxicos mais utilizados estão os herbicidas, os fungicidas e inseticidas. A comercialização destes e outros produtos movimentou mais de 33 bilhões no Brasil. E a grande preocupação nossa no Brasil é que em torno de 30% dos produtos que são permitidos no Brasil, eles já são proibidos na Europa. Né? Então, lá tem um estudo, na União Europeia tem estudos mais avançados com relação aos resíduos, e aí já define que está proibido. Então, a gente tem casos de agrotóxico que já está proibido nesses outros países há mais de 30 anos e que a gente ainda continua utilizando. E ainda tem a outra questão de que o limite permitido também para alguns agrotóxicos lá são muito menores a quantidade de resíduo permitido no alimento e na água, que é permitido lá. Então, a nossa legislação ela é mais tolerante, então, permitindo agrotóxicos que têm mais riscos já comprovados para a nossa saúde e com uma tolerância maior nesse limite. Então, essas questões que a gente precisa que seja revista para a proteção da nossa comunidade. Como em todo o país, os agricultores de Andradas também utilizam os produtos agrotóxicos. Em outubro do ano passado, foi realizado pela Emater, o IMA e outras instituições uma campanha de coleta das embalagens. Elas podem prejudicar não só o homem, mas também o meio ambiente.
E a gente utiliza bastante agrotóxico, que não consegue ficar sem isso hoje, né? Devido às pragas, o manejo de mato no cafezal. Então depende sempre de estar comprando esses produtos. E só que a população, a maioria das vezes o produtor rural, não tem a consciência que isso tem que ser devolvido. Graças a essas campanhas, começa a conscientizar esses produtores e assim eles começam a devolver as embalagens. Apesar que os locais onde a gente comprava, o comércio que vende esse produto, tem um destino adequado já para ser devolvidas as embalagens. Mas talvez por desconhecer, muitas vezes por deixar passar o tempo, eles não conseguem devolver no tempo adequado essas embalagens e, consequentemente, essas embalagens ficam prejudicando o meio ambiente. Ainda de acordo com a engenheira agrônoma da Emater, Maria Neuza, os agricultores devem estar atentos para as condições de uso dos produtos agrotóxicos. Em muitos casos, eles podem até ser dispensados. Antes da doença ou de uma praga atacar, existe quais são as condições favoráveis. Então, a gente fala que tem vários métodos de controle antes de chegar no controle químico. Então, primeiro, a gente precisa usar variedades que são mais tolerantes, a questão de espaçamento adequado, plantio na época adequada, a questão do tipo de manejo, das condições ambientais para criar um microclima favorável à planta para que ela seja menos sujeita à praga e à doença. E depois, se tiver ataque de praga ou doença, ou mesmo no caso das ervas daninhas, adotar outros métodos de cultivo, que seja a roçada, a questão das pragas, tem a questão dos controles biológicos, o uso de inimigos naturais, e no último caso é a questão do controle químico com agrotóxico, né? Por não utilizar os equipamentos de segurança necessários, o homem do campo se expõe aos riscos do produto químico. O contato direto com o veneno pode provocar inúmeros efeitos à saúde humana. Na hora de ir fazer uma consulta, o agricultor está relatando qual que é a atividade que ele trabalha, para que os médicos facilitem essa identificação, uma possível relação entre o sintoma de alguma doença que ele está sentindo com ao tipo de exposição que ele está fazendo. Né? E sempre falar para o agricultor que, em caso de dúvida, procurar a orientação de um profissional habilitado para poder tentar fazer o uso mais correto possível e seguro dos agrotóxicos.